Primeira Igreja Batista do Pará, rumo aos 130 anos. Boa noite, meus queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Que bom estarmos reunidos na casa do Senhor para adorar ao Senhor. E agora vamos adorar ao Senhor, prestando atenção, compartilhando a palavra do Senhor. Para isso eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 28, vamos considerar os versos 23 a 29. Isaías, capítulo 28, versos 23 a 29. Como sempre faço, farei uma breve introdução agora. Às vezes, crenças populares são muito interessantes. Não pelo conteúdo dessas crenças, mas principalmente pela nossa capacidade injustificada de crer nessas coisas. Vou exemplificar. Aqui vou usar exemplo só para os antigos aqui, tá bom? Duas crenças regionais. Uma, comer manga com leite faz mal. Faz, não faz? Olha, o Douglas disse que faz. Ele está estudando enfermaria, muito bom. Comer caroço, essa aqui é dos mais antigos. Essa aqui, talvez a maioria, se não todos, não vão lembrar dessa crença popular. Comer caroço de pupunha faz você ficar burro. Hoje, há um bom tempo, eu acho, nós sabemos que essas coisas são pura tolice, sem qualquer fundamento. Porém, nem sempre foi assim. No que tange a crença da manga, por exemplo, havia uma senhora que trabalhou décadas na casa da minha avó, que ela era implacável em guardar essa recomendação. Se você comesse manga, nada de leite para você. Se você bebesse leite, nada de manga para você. Ela era rigorosíssima quanto a essa regra. Quanto ao caroço da pupunha, a recomendação era do meu avô. E ao contrário do que você possa imaginar, o meu avô não era um velhinho iletrado que acreditava nessas coisas. Mas ele era poliglota, engenheiro premiado, que foi inclusive responsável pela construção da BR-316 na parte Belém, da BR-316 que é a Belém-Brasília, né? Na parte do estado do Pará. Construída na época do presidente Juscelino Kubitschek, com quem meu avô se encontrou algumas vezes. Esses dois exemplos expõem a interessante realidade, meu avô já é falecido, tá? Expõe a interessante realidade de que, independente de seu nível cultural, pessoas podem ser influenciadas por crenças populares, por mais tolas que sejam. Atualmente existe uma crença popular muito em voga nos nossos dias, que considera uma das mais tolas e maléficas, a crença de que religião e ciência são antagônicas, são contraditórias, contrárias. Religião e ciência não devem se encontrar em lugar nenhum. Essa é uma crença popular que muitos creem nos nossos dias. Contudo, a história ensina o oposto. Na verdade, é possível que a maioria dos maiores cientistas da história professara algum tipo de cristianismo ou religiosidade, como, por exemplo, Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, Galileu Galilei, René Descartes, Francis Bacon e o grande Isaac Newton, entre outros. O mesmo podemos afirmar quanto às instituições de ensino. As melhores universidades do mundo foram fundadas por pessoas que professavam uma fé cristã, como, por exemplo, Harvard, MIT, Cambridge, Oxford, Stanford, Princeton, Yale e Columbia, dentre outros. Esses fatos são provas irrefutáveis contra a crença de que fé religiosa seria um empecilho ou contrária ao desenvolvimento da ciência. A verdade é o oposto. Homens brilhantes de Deus em toda a história têm sido instrumentos para o avanço da verdadeira ciência, pois compreenderam, e está aqui o ponto, que
toda a verdade procede de Deus. Toda a verdade procede de Deus. Isso vamos aprender, enfim, no texto de Isaías 28, versos 23 a 29. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aí na sua Bíblia e ouça com atenção. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Não se debulha o endro com trilhadeira, sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso ninguém o fica trilhando para sempre. Fazem passar a roda da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra, nos ajuda a compreendê-la adequadamente e a experimentarmos nesta noite, pelo poder do teu Espírito Santo, mudança por meio da tua palavra, compreensão por meio da tua palavra. É isso que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O autor deste livro, o profeta Isaías, filho de Amós, iniciou seu ministério em 739 a.C. Para entendermos melhor esse texto que acabamos de ler, é importante que nós avaliemos o contexto do povo de Israel em que esse texto foi escrito. Os reinos irmãos de Israel ao norte e Judá ao sul expandiram suas fronteiras e seu poderio sobre a liderança de dois hábeis reis israelitas, Jeroboão II e Uzias. Seus longos reinados constituíram uma idade áurea de prosperidade e paz material, mas também foi uma era sombria de prostituição espiritual, moral e insensibilidade social. Diante desta realidade, Deus ameaçou intervir com a disciplina prometida na aliança, mas as condições continuaram a se degenerar no Reino do Norte, com alguma flutuação, alguma estabilidade no Reino do Sul. Depois da morte desses dois hábeis reis no Reino do Norte, a dinastia seguinte de Jeú foi eliminada por meio de assassinatos políticos e Israel mergulhou em caos total e degeneração social no Reino do Norte, No Reino do Sul, Judá, Uzias tentou impedir a ascensão da Síria, mas foi derrotado por volta de 740 a.C. Esse contexto explica a desoladora condição de Judá, descrita em Isaías 1, e sugere que o ministério de Isaías começou próximo da morte do rei Uzias. Após a morte de Uzias, no Reino do Sul aconteceram uma sucessão de reinados que foram marcados por um remanescente de prosperidade material, mas de um grande avanço de impiedade do povo, até que chegou o reinado de Acais. Iniciado por volta de 730 a.C., Judá se tornou neste reinado vassalo, servo da Síria, com o intuito de não ser destruída. Mas como consequência, é claro, a Síria, não é a Síria com S, que começa com S, mas começa com A. A Síria exigiu lealdade aos seus deuses e a religião em Judá chegou ao seu ponto mais baixo. Assim, Judá ficou livre do perigo imediato
de ser devastada, mas acabou prisioneira de formas mais sutis de escravidão. Escravidão político-econômica e principalmente escravidão espiritual. Com algumas melhoras posteriores no quadro, especialmente no período do reinado do rei Ezequias. Foi em tal clima, por isso que eu contei toda essa história, foi em tal clima político e religioso que Isaías compôs a sua mensagem, o seu livro profético de julgamento e salvação. Enquanto as decisões políticas e religiosas oscilavam de um lado para o outro, Isaías escreve o seu livro, encorajando os reis a confiarem apenas no Senhor, apenas em Yahvé, para a sobrevivência e bem-estar. Nos versos 14 a 29 do capítulo 28, nosso capítulo, juízo é anunciado contra Judá por preferir a proteção das nações. Em todo esse contexto, encontramos então a nossa curiosa passagem de Isaías 28, 23 a 29. O primeiro ponto que eu queria destacar é que essa curiosa passagem inicia com um chamado importante. Isaías 28, 23. Ouça, vou ler novamente o verso 23. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Depois das demonstrações furiosas dos versículos 16 a 22, a sequência iniciada no verso 23 aparece como algo chocante. A partir desse verso, o profeta, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, sem explicar exatamente o seu objetivo, falando em termos amplos, questiona um camponês sobre certos princípios e procedimentos que uma lavra, uma plantação deve seguir, como nós vemos na sequência do texto. Parece que a intenção divina aqui é mostrar o seguinte, que os líderes estão propondo, o que os líderes da época estavam propondo era tão estúpido quanto um lavrador que ara o campo o ano todo, ou tenta trilhar sementes de comínio minúsculos com um carro de bois ou cavalos. Especificamente nesse verso de 23, uma das coisas mais intrigantes que deve chamar a minha e a sua atenção é a ênfase que o profeta faz para o que ele vai dizer na sequência. Que verso curioso esse verso 23. Há 4 chamadas em um pequeno verso. Ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. 4 chamadas. Claramente aqui, o profeta Isaías está apelando para uma forma de comunicar muito familiar aos conselheiros, aos sábios daquela época. Principalmente, ele tem em mente os conselheiros reais. Ele está usando aqui linguagem de sabedoria, literatura sapiencial. Logo, quando ele diz, ouçam, escutem, preste atenção, ouçam, ele quer chamar a atenção para os destinatários, para a grande verdade, para a grande sabedoria que vem a seguir. Já de cara nesse primeiro ponto, algumas lições que nós podemos tirar. A primeira é que existe um princípio importante aqui, que em meio a todas as complexidades da vida, preste atenção nisso aqui, em meio a todas as complexidades da vida, quer seja espirituais, quer seja materiais, políticas, religiosas, Deus sempre conduz o seu povo. Deus sempre conduz o seu povo e aponta a direção. O povo de Deus não precisa buscar direção fora da palavra de Deus. É por isso que Isaías repete, ouçam, escutem, prestem atenção, eu estou ensinando para vocês como tem que fazer. Ordinariamente, por meio de sua palavra, Deus, inclusive na forma de princípios morais, nos aponta como devemos caminhar com sabedoria. Como devemos compreender as escolhas e as decisões que tomamos na vida. Nem sempre a palavra de Deus, meu querido, minha querida, tem a regra específica clarinha ali dizendo o que nós devemos fazer.
Contudo, em toda situação, um princípio bíblico nos conduz e nos guia. Essa é a ideia de Isaías. Ele está apelando a um princípio, que eu vou explicar aqui na sequência. Mas para mim, para você, isso traz lições importantes. Tem coisas que são do nosso tempo atual, que nem existia no contexto bíblico. Muitas coisas. Muitas coisas. Redes sociais, TV box, pirataria. Tem muitas coisas que nós não tinha como autor bíblico escrever sobre, mas a Bíblia declara princípios que devem nos guiar. Por exemplo, como procura na Bíblia a expressão redes sociais? Você não vai encontrar. Mas você vai encontrar na Bíblia a palavra de Paulo em 1 Coríntios 6, fuja da imoralidade sexual. É um princípio vastamente aplicável às redes sociais. Muita gente usa esse instrumento com forma de acariciar seus desejos impuros. Internet é outro exemplo. TV box, pirataria. Hoje a pirataria hoje eu acho que é baixar PDF. Você diz assim, não, mas a Bíblia não fala nada sobre isso. Ah, mas a Bíblia diz, não furtarás. Furtar é tomar para si algo que não é seu, sem o devido pagamento. Princípios bíblicos aplicáveis. Um desdobramento lógico de tudo isso é que Deus fala de forma especial, apresenta esses princípios de forma especial na Bíblia Sagrada. Por isso, ao crente, para saber como caminhar neste mundo, deve buscar conhecer a Bíblia Sagrada, deve ler a Bíblia Sagrada, deve meditar na palavra do Senhor. É a principal fonte de sabedoria divina que nós temos. Não é orando lá que Deus vai te dizer sempre que decisão você deve tomar. Às vezes nós podemos até interpretar que Deus está me mandando fazer isso ou aquilo, mas se não está compatível com a palavra, não é Deus. É apenas uma ideia que vem à minha mente. Olha, eu dou um conselho para todo jovem. É muito comum pessoas que chegam comigo e dizem assim, pastor, o Senhor quer que eu faça tal coisa. O Senhor me direcionou em tal direção. Eu digo assim, olha, meu irmão, eu nunca digo essa expressão. Eu nunca digo, o Senhor me disse isso, o Senhor me disse aquilo. Eu não digo. Às vezes eu acho que o Senhor está me direcionando. Aí eu digo, eu creio que o Senhor me direcionou nessa ou naquela outra direção. Porque eu posso errar. Eu sou falível. Deus não pode errar. Deus não falha. Se Ele disse, chamou para algo, de fato, aquilo vai acontecer. A Bíblia ensina isso. Eu não lembrei agora, não lembro a referência, mas ele diz que você avalia se a profecia é verdadeira quando ela acontece. Se ela não aconteceu é porque não era verdadeira, não vinha do Senhor. O ponto é que eu e você não temos que ficar buscando compreender a vontade de Deus por meio de sentimentos e por meio de imaginação, mas principalmente por meio da palavra. Porque, como Paulo diz quando escreve a Timóteo, texto conhecido em 3:16 e 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Ah, pastor, mas isso aqui é muito moderno, não estava na Bíblia. Não. A palavra, a Bíblia, prepara para toda boa obra. A regra máxima nós conhecemos. Fazer isso ou deixar de fazer isso glorifica a Deus? Traz glória ao nome de Cristo Jesus, nosso Salvador? Sim. Então já é um bom princípio para fazermos. Se não, não faz. Mas vamos agora entrar no núcleo, no centro do texto. Segundo ponto. Um conhecimento importante. Isaías, versos 24 a 26. Vou ler rapidamente aqui novamente.
Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo? Só fica abrindo sulcos e gradeando o solo? Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? O seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. Depois de chamar fortemente a atenção, ouçam o que eu vou dizer, Isaías disse. Qual é o tema tão importante que Isaías vai trabalhar agora na sequência? A resposta a essa pergunta retórica no início, quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo, só fica abrindo sulcos e gradeando o solo. A resposta para essa pergunta é não. Isso é uma pergunta retórica. É claro que ele não faz isso. Nenhum lavrador continua arando todos os dias a terra, como se arar a terra fosse o fim em si mesmo. Ao contrário, visto que o seu objetivo é semear, plantar, produzir, uma hora ele vai parar de arar. Mas é curioso que depois de chamado tão efusivo do profeta, ele vai trabalhar, ensinar princípios corriqueiros da agricultura. Tudo indica, mas vamos entender por quê. Tudo indica que o arado no Oriente Próximo era um instrumento de metal pontiagudo puxado por 2 bois. Esse instrumento, esse ferro que entrava uma ponta na areia e era puxado, ele quebrava o solo a uma profundidade de mais ou menos 8 centímetros com um grande garfo, formando sulcos, igual que está no desenho, esse caminho aí na terra. Qualquer agricultor naquela época, que era muito comum, a agricultura era o sustento ali naquele período. Qualquer agricultor conhecia esse fato elementar da sua profissão, pois arar é somente parte da preparação do solo, não é o fim. Seguramente, então, não é pedir demais, e aqui é o ponto, que os conselheiros reais e o próprio rei, que conheciam suficientemente bem acerca do seu próprio ofício, tivesse noção do que estavam fazendo. Aqui que começa a fazer sentido. Por quê? Se você ler o capítulo, quando chega nessa parte, parece que não faz sentido esse ensino de Isaías. De repente ele vai tratar de agricultura. Mas na verdade, Isaías está traçando um paralelo. Assim como um agricultor sabe o que tem que fazer para realizar adequadamente uma plantação, aí está aqui a analogia. Os conselheiros e o rei deveriam saber o caminho que deveriam seguir para guiar o povo adequadamente. Então, voltamos aqui para a ilustração de Isaías. No verso 25 do capítulo 28, depois de arado o solo, finalmente chega a hora da semente. E aqui, Isaías apresenta outra pergunta retórica, mas agora a resposta é positiva. Vamos ler lá, verso 25. Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro e não espalha as sementes do cominho? Sim, espalha, Isaías. Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio e o trigo duro nas bordas? Sim, ele faz isso. O agricultor sabe que existe um jeito certo de plantar cada tipo de semente. O minúsculo cominho preto é espalhado no solo, enquanto as sementes maiores são semeadas em fileiras e em trechos marcados e por aí vai. Isaías sabia que naquele contexto agrícola ninguém discordaria do que ele estava dizendo. Ninguém discordaria das suas observações quanto ao plantio. Mas na sequência, e está aqui o ponto central desse segundo ponto, no verso de 26, Isaías começa a desvendar sua real intenção. Ele diz: o seu Deus o instrui e lhe ensina o caminho. O que o profeta quis dizer? Eu já adiantei isso aqui. Sabemos que existe uma ordem na criação, tanto física quanto espiritual. Há princípios em ambas as esferas das quais a vida depende e aos quais, se seguidos, conduzirão a vida.
Por exemplo, uma planta sem água morre. Uma planta que você não coloca água, morre. Físico, material. Outro princípio. Uma pessoa sem o Espírito Santo está morta espiritualmente, ainda que esteja viva biologicamente. Com isso, Isaías quer destacar que Deus exigiu que seu povo vivesse de acordo com a sua vontade, em obediência e adoração. Mas o povo de Judá estava constantemente afundado em pecado, como eu disse no longo contexto inicial. O argumento do profeta aqui é que, quanto aos princípios, é muito claro quando você entende. É como se o profeta estivesse dizendo assim: quanto aos princípios físicos e biológicos da agricultura, vocês seguem o que o Senhor instrui. Não é à toa que vocês plantam e fazem essas coisas assim. Agora, quanto ao caminho ensinado por Deus da vida espiritual que deve ser seguida pelo povo, vocês insistem em descumprir. Vocês obedecem ao que Deus lhe ensinou quanto à agricultura, e vocês sabem que é certo fazer assim, mas na esfera espiritual vocês se recusam a fazer o que Deus ensina. Com isso, nós aprendemos algumas lições muito importantes. Deus não é Deus apenas de questões espirituais. Cuidado com essa falsa dicotomia, contradição entre ciência e religião. Deus é Deus de todo o conhecimento. Todo o conhecimento procede de Deus, como diz o título da mensagem. Nós não podemos ignorar que existem instruções de Deus quanto ao mundo material, desde a criação. Desde a criação. Abra a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Note orientações divinas quanto à condução material do mundo que ele havia criado. Que os homens, os seres humanos, são os vice-regentes da criação divina. O nome disso, doutrinariamente falando, é o mandato cultural. A forma como o homem vai interagir com o mundo ao seu redor, que foi determinado por Deus que assim acontecesse. Gênesis 1, 27 e 28. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se. E agora, olha como ele deveria interagir com a terra: encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Isso são instruções materiais. Com isso, aprendemos que não podemos deixar que o mundo imponha limites ao nosso relacionamento com Deus e à nossa religiosidade. Eu vou dar um exemplo do que eu estou querendo, o ponto agora. Um dia eu estive numa formatura de medicina, de um jovem que era aqui da igreja. Me chamou, eu fui lá na formatura. Uma maravilha, 4 horas esperando para começar. Foi uma benção. Mas quando começou, foi que piorou mais ainda. Porque quando começaram os discursos dos acadêmicos, os discursos dos cientistas, né? Não é isso? Nos professores, reitor e tal, etc. E quase todos fizeram questão de dar uma cutucada, de apontar que a universidade não é o local para a religiosidade. Foi incrível, foi impressionante. Um dos oradores da noite era, inclusive, o aluno que era daqui, foi o único que falou de Deus, lá na formatura. Mas é interessante como o mundo faz questão de colocar na sua mente, na minha mente, na mente das pessoas, que a religião é algo que você vive, é uma parte da sua vida, que você vive apenas nos finais de semana, ou então na sua devocional diária. Que Deus só tem influência nessa área se tem alguma. Não é este o ensino bíblico. O ensino bíblico é que o Senhor é Deus de todas as coisas. Ele é Deus da religião, da ciência, do mundo, do universo. E se você é cristão, Ele é o seu Deus.
Se você não é cristão, ele é o Deus que irá lhe condenar também, se você não creu em Cristo Jesus ainda. Na universidade, eles diziam: onde produzimos ciência, religião é algo que deve ficar fora. Mas é incrível, especialmente, eu já conversei com vários jovens aqui da igreja cursando medicina. É incrível como isso mostra muita ignorância quanto à realidade. Porque se você estuda a complexidade, a organização, a estruturação milimétrica de cada função do corpo humano, você tem que concluir que uma sabedoria superior e divina atuou na criação do homem. Você não pode acreditar que em bilhões de anos, não deve, precisa de muita fé para acreditar nisso, que em bilhões de anos aminoácidos se uniram, formaram um DNA e entrou numa pocinha de água e virou um sapo, depois um macaco e depois virou uma pessoa. Isso é muita ignorância. Precisa de muita fé para isso, muito mais do que acreditar no que a Bíblia diz. Terceiro ponto, uma ciência divina, versos 27 a 29. Vamos lá, vamos firmes. Não se debulha o endro com trilhadeira, e sobre o comínio não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o comínio com pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão. Por isso ninguém fica trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não o trituram. Isso tudo vem da parte... Olha lá, você deveria marcar na sua Bíblia esse verso 29. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Depois de ressaltar o Senhor como aquele que instrui e ensina o caminho no verso anterior, depois de ressaltar o Senhor como aquele que instrui e ensina o caminho, Isaías mostra que deixa a prática de arar o solo de plantio e se volta para técnicas de debulha. A debulha, para quem não sabe, é a forma como nós soltamos os pequenos grãos, as sementes da palha que está presa a ela. Por exemplo, feijão, ervilha, essas coisas, trigo, precisa fazer essa separação da palha da semente. Com o trigo e a cevada, por exemplo, um animal podia ser amarrado com cordas em um poste central. Já vi isso aqui. Tem uma área, geralmente acimentada, ainda se usa essa técnica hoje. Uma área acimentada e os bois são amarrados. É claro, em fazenda pobre, né? Fazenda rica deve ter alguma parede que faz isso. E aí tem um poste, uma junta de bois ou um boi é amarrado e ele fica girando nesse poste, arrastando um negócio pesado que vai debulhando aqueles cereais. Agora, quanto aos grãos menores, essa técnica podia facilmente esmagar os grãos e esses estragariam. Em vez disso, como nós lemos no texto, é preciso usar uma vara. E você coloca o grão e você bate com a vara, ao invés de passar o boi em cima, você bate para soltar a casca, as palhas da semente, sem estragar as sementes. E no verso 28, semelhante do que vimos no verso 24, Paulo mostra que a lógica é que você não fica debulhando eternamente. Uma hora aquilo acaba, não é o fim em si mesmo. Precisa separar a palha e pegar as sementes. E o profeta mostra que toda essa sabedoria, no verso 26, toda essa técnica de agricultura que ainda se usa até hoje, mesmo equipamentos industriais que fazem isso hoje, seguem os mesmos princípios lógicos. E todo esse conhecimento, segundo lemos no verso 29, provém de Deus. Isso tudo, verso 29, isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Essa expressão, isso tudo, se refere a tudo que foi dito nos versículos anteriores, desde quando Isaías começou a trabalhar essa questão agrícola.
todo esse conhecimento prático, material e científico, importantíssimo naquele contexto, o profeta diz que vem da parte do Senhor dos exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. É claro, como nós já sabemos, que o tom exaltado desse versículo pressupõe que Isaías está tratando de algo mais por trás. E nós já vimos o que é. É a realidade espiritual. Se Deus tem sabedoria para conduzir toda essa questão material, devemos confiar que Ele tem sabedoria para saber como o povo, como o reino deve se comportar espiritualmente. Se o Deus onipotente ministrou conselho material e espiritual respectivamente, e se o agricultor aceita o material como natural, por que os líderes de Jerusalém estavam zombando dos conselhos espirituais de Deus? Esse é o argumento de Isaías. Algumas últimas lições para mim e para você. Em nosso contexto, especialmente entre os cristãos, não temos muita dificuldade em reconhecer a necessidade de seguirmos o conselho de Deus quanto a questões espirituais. Podemos até não conseguir seguir, mas se você é um cristão sincero, você sabe que Deus aponta o caminho na Bíblia para a vida espiritual do crente. Você pode não conseguir, como às vezes eu não consigo, cair, errar, etc. Mas você sabe aonde buscar direção, se você é um crente. O problema principal dos nossos dias é o oposto. Não enxergamos a Deus como fonte de conhecimento material e científico. Achamos que é produzido pela humanidade. Biblicamente, não esqueçam, Deus é fonte de todo conhecimento. E somente Ele tem a consciência total, a onisciência total, já está no nome. Portanto, qualquer tipo de conhecimento procede de Deus, que é a fonte esgotável de toda a verdade. Por quê? Pois nele foram criadas todas as coisas, quer nos céus, sobre a terra, quer visíveis, quer invisíveis. Tudo é criação divina. Às vezes ele usa instrumentos para criar, como nós, humanos. Mas todo o conhecimento verdadeiro vem de Deus. Aí vem o Joãozinho da classe, né? Pastor, quer dizer que o veneno foi Deus que criou? A arma que mata foi Deus que criou? Deus deu conhecimento ao homem para criar essas coisas. O problema não é a criação de Deus. O problema é a perversão daquilo que Deus criou para ser usado nessa ou naquela direção. Muito do que é veneno, por exemplo, o veneno de cobra, por exemplo, ele é muito utilizado para criar antibióticos que curam. Apenas um exemplo. O que acontece é que as pessoas pervertem o mundo caído, a humanidade pecaminosa às vezes perverte o uso das coisas. Mas Deus age em toda a verdadeira sabedoria. É Ele a fonte final de toda a verdadeira sabedoria. Logo, se o conhecimento verdadeiro procede de Deus, não pode haver contradição entre ciência e a fé. Uma vez que aquele que concede fé é o mesmo criador das verdades científicas, não tem como ter contradição entre essas duas coisas. Se cremos que Deus é criador, a ciência sobre Se cremos que Deus é criador, a ciência sobre as coisas criadas nunca podem ser contraditórias ao nosso relacionamento com Deus, à nossa fé, ao nosso viver em comunhão com Ele. Assim, ou há uma compreensão errada da fé, ou a ciência não é verdadeira ciência, está laborando em erro. É por isso que precisamos que haja humildade em ambas as partes. Precisamos entender que toda a verdade procede de Deus. Deus concedeu sabedoria aos homens desde o princípio. Quando você lê Gênesis, logo depois da criação do mundo, da queda e tudo mais, você vai ver que Deus já separou várias habilidades para trabalhar com metal, para trabalhar com isso, para trabalhar com aquilo, e concedeu aos homens. Aquilo é um privilégio
princípio do que nós vivemos hoje. É um princípio. Agora, a mesma arma que defende, que abate um criminoso que precisa ser abatido, é a mesma arma que um marido assassina uma mulher. Não é a arma o problema. O problema é o uso que se faz da criação. Logo, todo e qualquer conhecimento verdadeiro, quer seja empírico, científico, político, sociológico, teológico, que o homem possua, é proveniente de Deus, como Tiago diz. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Tiago 1, 16 e 17. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. João Calvino, comentando Tito 1,12, onde Paulo, nesse texto de Tito 1,12, Paulo cita um poeta pagão. Você lê depois, Paulo tem uma citação de Paulo, ele está citando um poeta daquela época. E João Calvino, comentando esse texto, diz o seguinte, abre aspas, toda a verdade procede de Deus. E, consequentemente, se homens ímpios disseram algo que seja verdadeiro e justo, não devemos rejeitá-lo, pois veio de Deus. Fecha aspas. Por isso, jovens, adolescentes, adultos e senhores, não se deixem enganar por crendices populares em nossos dias, que insistem em opor, separar a vida secular da vida religiosa, a ciência da religião, como se fossem antagônicos. Toda a verdadeira ciência, todo o verdadeiro conhecimento procede de Deus, porque a história, a palavra de Deus e com certeza toda ciência devidamente estabelecida apontam para a sua única origem, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Em nome de Jesus, amém. Convido a ficar em pé. Vamos louvar mais uma vez juntos ao Senhor. Nova vida.
os homens vão cantar com Cazu. Glória a Deus, que louvor maravilhoso. Queridos, nós conversamos sobre toda a verdade, sobre que toda a verdade procede de Deus. Mas se nós pudéssemos e podemos destacar o ápice, o principal, a maior sabedoria entregue por Deus aos homens, você sabe qual é? A maior sabedoria, o mistério que antes era oculto e que agora foi revelado. É o conhecimento mais importante de todos os conhecimentos que Deus deu ao homem. É o Evangelho de Cristo Jesus. É a verdade de que, por meio da obra do Senhor Jesus Cristo, nós podemos ter paz com Deus, reconciliação com Deus, perdão dos nossos pecados e vida em abundância. Essa é a maior sabedoria de todos. Não sou eu quem diz, é o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 1, verso 7. Nele temos a redenção, a salvação, por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas de sua graça, o qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e todo o entendimento. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade, de acordo com um bom propósito que estabeleceu em Cristo. Essa é a maior sabedoria. Você pode saber muitas coisas,
Você pode aprender, nós podemos aprender ainda muitas outras coisas. Mas se nós não tivermos essa sabedoria no nosso coração, se nós não crermos em Cristo Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade que veio a este mundo para nos livrar da escravidão do pecado, da condenação do pecado e futuramente da presença do pecado, se nós não temos essa verdade sedimentada em nossos corações, toda a verdade será passageira para nós, porque um dia vamos para o inferno. Mas se você está aqui me ouvindo e ainda não possui entranhada no seu coração o conhecimento do Evangelho, se arrependa hoje dos seus pecados, se volte para Cristo e diz: eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, me guia nos Teus caminhos, eu creio em Cristo, que sem Cristo não há esperança para mim, e me ajuda a me arrepender dos meus pecados e viver de forma que Te agrada. E aí você de fato terá o mais importante, o mais sábio conhecimento que aprove a Deus conceder aos homens. Amém? Alguns avisos. Primeiro, bora ver que o senhor Heber está ligado. Primeiro, o podcast. Tá bom, deixa esse aí, Heber. No próximo final de semana, a partir do dia 21, 22 e 23, nós teremos a nossa conferência Atitude com o pastor Heber Campos. Você não pode perder, vai ser maravilhoso. Estamos preparando várias coisas especiais, você não pode perder. Por favor, anotem na sua agenda, principalmente o horário, para que vocês não se confundam. Na sexta-feira, nosso encontro é às 19h30. No sábado, como sempre é os sábados, 18h30. Domingo de manhã, já conhece, 9, 10h45. E no domingo à noite, às 18 horas. O único horário diferente é o sábado. Sexta, muito obrigado, Arnold. O único horário diferente é a sexta, que é às 19h30, tá bom? Outra coisa, no sábado pela manhã teremos uma gravação de um Pod Atitude, meio mesa redonda, em que o pastor Heber vai estar conosco. Nós vamos conversar sobre o tema da conferência, outros temas, e vamos abrir oportunidade para que você faça a sua pergunta a ele. Só que para isso, é a única atividade no mês da juventude, à exceção do EJC, para isso você precisa se inscrever, porque nós vamos preparar um breakfast ali, um cafezinho. Não é para você encher a sua pança não, mas é para você não ficar com fome. Vamos preparar um lanche ali durante o momento. E os 100 primeiros, até a última informação que eu tive é que já estava finalizando esses 100 primeiros. Os 100 primeiros vão ganhar um brinde especial da conferência. Então, se você não se inscreveu, entre nas nossas redes sociais, se inscreva e venha estar conosco. Que privilégio teremos de poder perguntar, tirar dúvidas ali com o pastor Heber Campos, reverendo Heber Campos Júnior. Tenho mais um aviso muito importante. Se você está frequentando essa igreja, está considerando a possibilidade, já foi batizado por imersão e está considerando a possibilidade de se tornar membro dessa igreja, a classe de integração já iniciou e agora, domingo, às 16 horas, é a última oportunidade que você tem de entrar nessa leva. A classe de integração para novos membros que já são batizados, ela dura mais ou menos 6 meses. Então, se você não entrar agora, domingo, você só vai poder se tornar membro a partir daqui a um ano, porque começa a outra daqui a 6 meses e termina 6 meses depois. Então, se você está considerando, é batizado, está considerando se tornar membro dessa igreja, você deve vir no domingo agora, às 16 horas, onde você começa a aprender as doutrinas batistas, o que nós entendemos aqui como igreja, e o professor não poderia ser melhor, o pastor Raik. Então, venha e se inscreva se é o seu caso. Se você já é membro da igreja, mas está considerando renovar, aprender um pouco mais, se lembrar das doutrinas e tudo mais, você também pode se inscrever até domingo. Depois de domingo, ninguém entra mais, tá bom? Então, dito tudo isso, quando terminarmos, enfim, o culto, você desce por aqui. Estamos ali preparando na mesa especial nesta noite. Vamos comer ali
uma pizza na faixa, não vai pagar nada. Isso é bênção do Senhor, tem que agradecer a Deus. Baixa a sua cabeça e vamos orar. Senhor, te agradecemos pela tua bondade, pela tua misericórdia, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque, dentre todas as sabedorias, tu revelastes a nós a maior que nós poderíamos receber do Evangelho de Cristo Jesus. Muito obrigado porque um dia o teu Espírito Santo transformou o nosso coração, nos capacitou, nos concedeu o dom da fé, Pai, para que nós professássemos fé em tão maravilhosa verdade, tão sábia verdade do Evangelho de Cristo Jesus, Pai. E também nos deu capacidade para nos arrepender dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor. Por isso, Senhor, estamos aqui, por isso te adoramos neste culto, nesta noite, para que, como uma ação de graças, como um retorno de gratidão à maravilhosa obra que tu operaste em nossas vidas. Derrama sobre nós agora, Senhor, portanto, como lemos na tua palavra, sabedoria para não sermos enganados pelas coisas do mundo, pelas crendices deste mundo, mas vivermos segundo os princípios da tua palavra em todas as áreas da vida, não apenas no final de semana, mas em todas as áreas da vida, Senhor, sabendo que toda a verdade, tudo aquilo que de fato é verdade, procede de ti, Pai, porque tu és, como o Senhor Jesus mesmo expressou, o caminho, a verdade e a vida, Pai. Por isso te agradecemos, Senhor, por este culto. Derrama sobre nós, continua derramando sobre nós a tua graça, a tua misericórdia. Nos dá um tempo de alegre comunhão na mesa agora, na sequência, Senhor, e depois leva-nos em paz para os nossos lares. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus, a bênção, a sabedoria da Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre a Igreja de Cristo aqui presente, quando todos a uma só voz dizem amém. Estamos liberados. Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus. E obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém.